Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. O que vou contar agora é a experiência mais estranha que já vivi. Meu nome é Mary, e minha amiga Carol e eu estávamos dirigindo da Flórida para Nova Jersey alguns meses atrás. Estávamos voltando da casa de alguns amigos que estudam lá. Foi uma viagem muito divertida, mas Carol e eu precisávamos retomar nossas vidas. A ideia era que a viagem de carro fosse divertida, um tipo de road trip só para nós duas, cheia de lanches, música e tempo para colocar a conversa em dia. Pensando agora, provavelmente teria sido melhor ficar mais uma noite na casa dos nossos amigos, mas eu queria voltar para casa. Planejamos fazer a viagem toda de uma vez, sem parar, dirigindo durante a noite e até a manhã seguinte. Algumas horas depois do nascer do sol, minhas costas começaram a doer de ficar tanto tempo na mesma posição. Falei para a Carol que devíamos parar em algum lugar para descansar, abastecer o carro e talvez comer algo antes de continuar. Passamos por algumas saídas na estrada antes de decidir entrar em uma cidade que parecia ser turística. Por mais que eu tente, não consigo lembrar o nome da cidade. Era o tipo de lugar que você espera encontrar como ponto turístico, com placas indicando atrações e prometendo lojas únicas ou histórias locais. Mas assim que entramos, senti que havia algo de errado. As ruas estavam vazias e os prédios pareciam ter visto dias melhores. Estavam um pouco deteriorados demais para um lugar que supostamente recebia turistas. É difícil explicar a sensação, mas era o tipo de lugar onde você sente que algo está errado, mesmo sem saber exatamente o que é. Tenho certeza de que todo mundo já teve essa sensação. É como dirigir por uma cidade fantasma, onde as placas das lojas ainda estão lá, mas tudo parece claramente abandonado. No entanto, era ainda mais estranho, porque as coisas não estavam realmente abandonadas, só pareciam estar. Não era um clima de assombrado, mas havia algo estranho o suficiente para permanecer na minha mente desde então. Nossa primeira parada foi em uma loja de conveniência. Tivemos que dirigir um pouco para chegar ao que parecia ser o centro da cidade. Paramos para esticar as pernas e comprar algo para beber. Entramos e a loja parecia normal por dentro. Carol queria encontrar uma bebida específica, mas ficou frustrada ao perceber que não havia. Ela é um pouco dramática, então resolvi acompanhá-la e concordei em tentar outro lugar. Eu ainda queria minha Gatorade, então fui ao balcão para pagar. A atendente era uma mulher de talvez 40 anos, com cabelo castanho escuro e um pouco alta, tudo muito normal. Lembro-me dela porque estava usando suspensórios, algo que não costumo ver. Paguei pela bebida e saímos. Carol apontou para outra loja de conveniência do outro lado da rua e decidimos tentar a sorte lá. Mas quando entramos, meu estômago literalmente afundou. A atendente era idêntica à mulher da primeira loja. Mesmo cabelo, mesmo rosto, mesma altura, tudo igual. Fiquei parada, olhando para ela. Eu podia sentir que estava deixando-a desconfortável. Finalmente perguntei se ela tinha uma irmã gêmea ou algo assim. Ela me olhou de um jeito estranho, quase cético, e disse que não tinha irmãs e era filha única. Ela estreitou os olhos e comentou que era uma pergunta estranha. O que, admito, era mesmo. Aquela sensação de déjà vu tomou conta de mim e saí da loja arrastando Carol comigo. Expliquei para Carol o que aconteceu e perguntei se ela tinha percebido a semelhança. Ela disse que não se lembrava da outra atendente e achava que eu estava apenas cansada da viagem. Mas eu sabia o que tinha visto e decidi provar. Voltamos correndo para a primeira loja de conveniência, mas a mulher lá dentro era completamente diferente. Ela era baixa, tinha cabelo claro e parecia mais velha. Não havia absolutamente nenhuma chance de confundi-la com a outra. Parecia até que eu tinha imaginado tudo. Carol sugeriu que eu esquecesse isso, mas insisti que não estava alucinando.
Relutantemente, deixei para lá. Precisávamos de gasolina, então paramos no primeiro posto que vimos. O lugar estava vazio. Havia apenas nosso carro, as bombas e um pequeno prédio onde se pagava. Entramos e Carol procurou a bebida, mas, claro, não a encontrou. Paguei, esperei por ela e saímos. Não ficamos lá mais do que alguns segundos, mas quando saímos algo estava estranho de novo. O posto de gasolina, que estava completamente vazio momentos antes, agora estava lotado. Carros ocupavam todas as bombas e havia até filas, como se tivéssemos entrado no posto mais movimentado do estado. Todos os lugares do estacionamento estavam cheios também. Para piorar, parecia que todas as pessoas estavam nos encarando enquanto caminhávamos até o carro. Foi extremamente desconfortável. Desta vez, Carol concordou que algo estranho estava acontecendo. Ambas sentimos que era como se tivéssemos saído da realidade por um instante. Decidimos esquecer a comida e voltar direto para a estrada. Dirigindo, o silêncio dominou por um tempo. Nenhuma de nós queria admitir, mas estávamos inquietas. Quando finalmente falamos sobre o ocorrido, um carro nos ultrapassou. Um Toyota Sienna com o para-brisa rachado, algo impossível de não notar. Pouco tempo depois, vimos o mesmo carro nos passar de novo. Não era possível. Como ele poderia ter nos ultrapassado novamente? Aquela viagem nunca fez sentido. Até hoje parece um sonho, mas eu sei que foi real. É uma história que nunca consigo tirar da cabeça. Meu irmão, 2 anos mais velho que eu, sempre foi meu parceiro de acampamento. Passamos incontáveis horas na floresta juntos, fazendo de tudo, desde construir fortes e trilhas de BMX até caçar e explorar. Desde 2016, temos feito viagens pelo Canadá, explorando cavernas profundas, caminhando por canyons e até escalando penhascos, sempre que conseguimos uma folga. Acho importante dizer isso, porque não há nada que me assuste quando estou com ele. Mas dessa vez foi diferente, e ambos sentimos isso. Já tivemos muitas aventuras e histórias para compartilhar, mas esta ficou comigo como uma sombra na memória. Estávamos na metade dos nossos 20 anos, em 2019. Provavelmente era a 5ª vez que eu caçava naquela área, mas foi a primeira vez que levei meu irmão. A floresta é enorme, com apenas algumas estradas rurais acidentadas, principalmente trilhas estreitas de 2 pistas que se estendem por quilômetros. Carregamos minha caminhonete com tudo o que precisávamos, incluindo 3 barracas, uma para cada um de nós dormir e outra para trocar de roupa e guardar o equipamento. A viagem pelas trilhas da floresta foi longa, com árvores densas e arbustos de ambos os lados, e as estradas eram difíceis e sinuosas. Basicamente, estávamos no meio do nada, com a estrada principal mais próxima provavelmente a 16 quilômetros de distância. Chegamos tarde da noite, montamos o acampamento e dormimos após a longa viagem. No dia seguinte, passamos o tempo explorando e rastreando, e depois voltamos ao acampamento para passar a noite. Preparamos o jantar, comemos, tomamos algumas bebidas e conversamos por um tempo. Ainda era cedo, mas depois de um longo dia decidimos ir dormir. Até aquele momento, tudo parecia completamente normal. Então, de repente, acordei com o som de algo batendo na minha barraca, seguido pela voz do meu irmão chamando meu nome. Percebi imediatamente que algo estava errado. Respondi, e em segundos ele abriu o zíper da minha barraca e entrou. Eu podia ver que ele estava muito abalado. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele segurou meu ombro e sussurrou: "Você está ouvindo isso?" O sol ainda não tinha nascido, então devia ser por volta das 4 da manhã. Sentamos em silêncio dentro da minha barraca, tentando entender o que estava acontecendo. Então ouvimos o som que até hoje me confunde. A melhor forma de descrevê-lo é como o riso de uma mulher, com tons diferentes, quase como se viessem de algum lugar distante. O som ia e vinha,
com apenas alguns segundos de silêncio entre cada um. Então mudou de guinchos agudos para ruídos muito graves que pareciam fazer o chão tremer. Sinto muito por não ter pegado meu telefone para tentar gravar, mas na hora, aquilo parecia irreal e eu estava muito chocado para pensar nisso. Os sons estranhos continuaram até o primeiro raio de luz do dia aparecer. Acho que duraram cerca de 1 hora, mas honestamente não tenho certeza. Nenhum de nós disse uma única palavra. Parecia que eu podia quase sentir a energia ao meu redor, como se meu corpo estivesse coberto de estática, se é que isso faz sentido. Minutos depois que o som parou, começou a chover, e então veio uma das tempestades mais intensas que já experimentei enquanto acampava. A previsão do tempo não indicava chuva para os dias que estaríamos lá, antes de sairmos para a viagem. De qualquer forma, quando a tempestade chegou, todas as estacas que seguravam nossas barracas e equipamentos foram arrancadas do chão. Ambas as nossas barracas tinham várias estacas. Nós as tínhamos martelado no chão com um machado, e seria necessária uma força enorme para arrancar até mesmo uma delas. Meu irmão se recusa a falar sobre isso e diz que era apenas alguma máquina sendo arrastada, mas na hora, ambos nos sentimos assustados. Só é estranho que ainda de madrugada, e tão longe de qualquer cidade ou negócio, ouvimos e vivemos algo assim. Tudo aconteceu em uma noite fria em São Paulo. Eu havia tirado minha carteira de motorista apenas alguns meses antes. Sendo novo na empresa, só fazia viagens curtas, mas estava ansioso para dirigir por muitos quilômetros e conhecer outros estados. Naquela manhã recebi a notícia de que iria para Araguari entregar uma carga de peças galvanizadas. Fiquei muito feliz, mas também um pouco nervoso por ser minha primeira viagem longa. Na época eu tinha 25 anos. Como seria uma viagem de aproximadamente 9 horas, saí de casa por volta das 9 da noite. Nesse horário, o ar estava gelado e a estrada meio vazia, o que tornava o ambiente um pouco sossegado. Sem pensar em outra coisa além de aproveitar a viagem, comecei a dirigir meu caminhão, tentando me concentrar. Porém, algo me incomodava, sem que eu soubesse o que era. Confortei-me ao lembrar que dirigia um bom caminhão e pensei que nada poderia dar errado. Cerca de 2 horas depois de ter saído, senti um impacto seco na parte traseira. Aquilo me assustou e imediatamente descobri que um dos pneus havia furado. Assim que foi possível, parei o caminhão no acostamento, ativei as luzes de emergência, coloquei o colete refletivo e desci para verificar qual pneu estava danificado. Quando saí, percebi o quão escura a estrada podia ser à noite. Enquanto inspecionava o pneu, notei algo estranho. À distância, uma figura branca estava parada no meio do mato. A princípio, não dei importância, achando que poderia ser qualquer coisa. Concentrei-me em trocar o pneu, pois, com a carga pesada, era imprescindível consertá-lo para continuar. Antes de pegar as ferramentas, olhei novamente para a figura. Fiquei surpreso ao perceber que era uma mulher muito alta, com um vestido branco rasgado. Mas o mais perturbador era que seu rosto não era distinguível. Não posso negar que fiquei com medo, pois nunca tinha visto algo assim. Mesmo tentando ignorá-la, pensei que talvez fosse alguém perdido pedindo ajuda. Contudo, não conseguia parar de olhar. Tentei me concentrar na troca do pneu, mas, quando olhei de novo, a mulher estava mais perto. Fiquei preocupado, lembrando-me de que estava sozinho. A uma distância menor, consegui ver parte de seu rosto, o que a tornava ainda mais assustadora. Seus olhos tinham uma expressão sinistra que me causava calafrios. Deixei tudo o que estava fazendo. Subi no caminhão e tranquei as portas, torcendo para que a mulher fosse embora. Mas não foi o que aconteceu. Pelo contrário, ela se aproximou ainda mais. Conforme os minutos se passavam, eu ficava mais nervoso, pensando por que aquilo me causava tanto medo. Afinal, era apenas uma mulher. O que ela poderia me fazer?
Ela continuava me observando. Tentei me esconder na cabine do caminhão, onde fiquei não sei por quanto tempo. Quando finalmente olhei novamente, ela estava encostada na janela do lado do passageiro. Seus olhos, que não piscavam, me encaravam fixamente. Durante toda a noite ouvi seus passos ao redor do caminhão. Ela caminhava, parava e ficava ali em silêncio. Sua presença parecia atravessar o metal do veículo. Pensei em continuar dirigindo, mesmo com o pneu furado, mas temi que isso pudesse causar um dano ainda maior. Esticando-me sem olhar para fora, tentei ligar o rádio de comunicação para pedir ajuda, mas ninguém respondia. Cada vez que olhava pela janela, ela parecia estar mais perto. O tempo passava lentamente, e quando olhei o relógio, eram apenas 3 horas da manhã. Além do terror, comecei a sentir sono, mas temia que, se adormecesse, a mulher encontraria uma maneira de entrar no caminhão. Ouvi outros caminhões passando, mas ninguém parou para ajudar. Enquanto isso, ela continuava caminhando ao redor do veículo. Por volta das 5 da manhã, quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar o horizonte, fechei os olhos por um momento. Quando os abri, já era dia, e a mulher havia desaparecido, como se nunca tivesse estado lá. Senti um alívio imenso. Tentei trocar o pneu para seguir viagem, mas, mesmo com as ferramentas, meus nervos me impediam de fazer isso. Graças a Deus, chegaram os chamados Anjos Verdes e consertaram o caminhão para mim. Essa experiência me marcou para sempre, especialmente porque foi minha primeira viagem noturna. Sempre que passo por aquela estrada, lembro-me daquela noite e do olhar penetrante daquela mulher. Embora hoje eu ainda tente não acreditar em fantasmas, tudo me diz que essa pobre era uma alma penada. Desde então, já ouvi muitos relatos de outros caminhoneiros sobre coisas estranhas durante suas viagens. Nem todos acreditam nessas histórias, mas sei que a minha foi real e sempre carregarei comigo a lembrança daquela noite em que vi a mulher de branco. Eu morava em um prédio de apartamentos antigos. Meu nome é Sabrina e isso aconteceu há cerca de 5 anos. Meu apartamento tinha um quarto e um banheiro. No geral não era o melhor, mas eu não me importava. Eu estava no 2º andar e havia muitas outras pessoas morando no prédio. Vários meses depois de eu ter começado a morar lá, ganhei um novo vizinho ao lado. Seu nome era Arthur, e ele era estranho desde o início. A maneira como ele se apresentou foi estranha. Saí do meu apartamento e estava andando pelo corredor. Ele veio por trás de mim e me tocou no ombro, me assustando. Então ele se apresentou e foi realmente constrangedor. Ele me disse que morava ao lado e tal, e a partir daquele momento eu pensei que talvez ele fosse apenas um cara esquisito. Ele falou comigo mais algumas vezes e não parecia tímido ou nada do tipo. Da próxima vez que o vi, ele estava parado no corredor, sem realmente parecer estar indo a lugar algum. Quando saí do meu apartamento, ele se aproximou de mim e perguntou se eu queria ir à casa dele. Eu disse que estava ocupada e que tinha que ir a algum lugar e recusei. Depois disso, Arthur tentou me convidar para sair algumas vezes quando me via no corredor, mas eu disse não todas as vezes. Ele me parecia um pouco estranho e assustador. Todas essas interações com ele aconteceram dentro do primeiro mês em que ele morava lá. Estava começando a ficar irritante porque parecia que quase metade das vezes que eu saía do meu apartamento, ele saía depois de mim ou estava no corredor. Então, uma noite eu estava no meu apartamento e fui levar o lixo para fora. Não tínhamos um duto de lixo no meu andar e tínhamos que descer até o porão para jogá-lo fora. Então coloquei meus chinelos e saí do meu apartamento e desci até o porão. Fiquei fora por talvez 2 a 3 minutos no máximo. Então voltei para o meu apartamento e entrei de novo. Já estava meio tarde nesse ponto e eu estava cansada, então decidi me preparar para dormir. Não estava necessariamente planejando dormir imediatamente, apenas assistir a alguns programas na cama. Então comecei a desligar todas as luzes do meu apartamento. Quando passei pelo meu armário de produtos de limpeza,
Tive certeza de que ouvi um barulho dentro dele. Isso foi muito estranho. Eu não sabia o que poderia ser. A última coisa que eu esperava era que tivesse uma pessoa lá dentro. No entanto, quando abri a porta, vi Arthur parado lá dentro. Eu pulei para trás e comecei a correr para o meu quarto. Arthur saiu do armário e começou a me seguir. Depois que entrei no meu quarto, bati a porta com força, mas não tive tempo suficiente para trancá-la. Arthur estava lá em questão de segundos. Eu tinha o banheiro ligado ao meu quarto e corri para dentro dele. Entrei e fechei a porta, logo depois que Arthur entrou no meu quarto. A fechadura era um pouco diferente e eu consegui trancá-la a tempo antes que Arthur a alcançasse. Ele então tentou abrir a porta e começou a bater nela. Felizmente eu tinha meu celular no bolso. Disquei para a polícia o mais rápido que pude. Nem Arthur nem eu dissemos nada nesse tempo. Depois de tentar abrir a porta do banheiro várias vezes, ele começou a bater nela. Finalmente eu gritei que tinha chamado a polícia. Nesse tempo, Arthur finalmente se afastou do banheiro. No entanto, eu não sabia se ele tinha saído do meu apartamento ou se estava apenas no outro cômodo, então fiquei escondida. Parecia uma eternidade esperando até a polícia chegar. Nesse tempo, eu não ouvi nada, e quando eles chegaram, finalmente saí. Mas Arthur não estava em lugar algum no meu apartamento. Eu disse à polícia onde ele morava, que obviamente era bem ao lado, mas ele tinha fugido. Eventualmente, porém, a polícia conseguiu localizá-lo. Aparentemente, ele já havia se metido em problemas semelhantes no passado e tinha um histórico. Obviamente, eu não tranquei a porta quando fui levar o lixo naquela noite. Arthur deve ter simplesmente entrado e se escondido no meu armário. O verão é de longe a melhor estação. Meu amor pelo verão não gira em torno de festas ou bebidas, como você pode imaginar, mas sim da natureza. Clima mais quente e ar livre são inseparáveis, na minha opinião, e garanto que quando o calor chega, passo mais horas fora de casa do que dentro. Foi numa noite quente de meados de junho, alguns verões atrás, quando isso aconteceu. Eu tinha 17 anos na época. Para contextualizar, há uma grande reserva natural perto da minha casa. Quando digo grande, quero dizer imensa. Tem quase 1000 acres de tamanho. Até hoje ainda há partes dela que tenho certeza de que não explorei. 2 amigos meus e eu concordamos em passar uma noite acampando nessas florestas. Tecnicamente, acampar lá era estritamente proibido e quase ilegal, mas achamos que não havia chance de alguém nos pegar nessa mata densa. Teríamos que caminhar o mais profundamente possível. Chuck era fanático por acampamento. Estou dizendo, esse cara adorava fazer isso e provavelmente conhecia quase 100 tipos diferentes de nós de corda. Nosso outro amigo, Jackson, sempre fornecia as bebidas. Se estivéssemos sóbrios, ele ficava infeliz. É assim que as coisas funcionavam quando Jackson estava envolvido. Lembro-me da sensação da brisa suave de verão soprando no meu cabelo, enquanto nós 3 carregávamos o carro de Jackson. O tempo estava ideal, nem muito frio, nem muito quente. Algumas cervejas depois, nós 3 nos encontramos carregando equipamentos de acampamento pela floresta por volta das 23h30. Não posso mentir, eu já estava começando a sentir os efeitos do álcool enquanto caminhávamos. Chuck sempre carregava uma lanterna industrial, então a escuridão da floresta não era um grande problema. Embora eu gostasse do ar livre, atravessar a floresta densa a essa hora era um pouco assustador, mesmo com a lanterna à mão. Depois de quase meia hora de caminhada contínua, nos encontramos em uma pequena clareira plana, um local ideal para montar acampamento. Montamos nossa barraca sob as instruções de Chuck e colocamos nossas cadeiras. O próximo passo era a fogueira. Então, depois de mais alguns minutos, tínhamos uma fogueira decente. Jackson pegou sua bolsa e me jogou outra bebida. Ele então pegou sua caixinha de som e começou a tocar música. O clima estava perfeito e devemos ter conversado e bebido por umas 2 horas. Estávamos todos bastante bêbados naquele ponto,
e eu podia ver que os outros caras estavam prestes a encerrar a noite. Jackson abaixou o volume da música e começou a recolher as latas de cerveja vazias. Foi então que um assobio ensurdecedor quebrou o silêncio. Quase pulei da cadeira, passando de bêbado e atordoado para alerta máximo em questão de segundos. Não sei como descrever. O assobio era anormalmente alto, mas ainda assim soava distante. Jackson rapidamente desligou a música e nós três ficamos em silêncio. Eu podia sentir meu coração batendo forte no peito. Ficamos ali, paralisados, por um tempo que pareceu uma eternidade, ouvindo atentamente ao nosso redor, mas não havia nada. Parecia até mais silencioso do que quando chegamos, um silêncio estranho, nem mesmo os sons normais da floresta que você espera ouvir. Usei esse tempo para relembrar o assobio na minha cabeça. Definitivamente não era um som de animal. A melhor maneira de descrevê-lo é como um assobio padrão que você ouviria em um estádio. Chuck disse que era melhor irmos embora. Jackson e eu discordamos desse plano, pois poderíamos encontrar quem quer que tenha feito o barulho, e eu estava além de apavorado com essa ideia. Já passava das 3 da manhã, e encontrar alguém a essa hora só poderia significar problemas. Chuck supôs que quem fez aquele barulho provavelmente estava ciente da nossa presença, o que era um pensamento arrepiante. Eu não sabia o que fazer. Ficar ali violava todos os meus instintos de sobrevivência. Empacotar e sair a essa hora não parecia uma opção muito melhor também. Finalmente concordamos em esperar. Fui apagar a fogueira, mas me pararam dizendo que o fogo repeliria quaisquer animais perigosos. Só então a verdadeira gravidade da situação me atingiu. Estávamos literalmente a quilômetros de distância de qualquer civilização. Eram 3 da manhã e havia alguma coisa desconhecida em algum lugar na escuridão. Mais uns 10 minutos se passaram e voltamos a conversar, mas em um volume muito mais baixo e sem música. Acho que nenhum de nós se sentia seguro para dormir ainda. Então, no canto do meu olho, eu vi. Algo pequeno voou pela escuridão sobre o ombro de Jackson e caiu diretamente no fogo. Era uma bomba. Eu juro que gritei quando começou a faiscar no fogo, enquanto Chuck pulava da cadeira e corria para a escuridão. Jackson e eu corremos para segui-lo, deixando todas as nossas coisas para trás. Alcançamos Chuck, cuja lanterna estava piscando descontroladamente pela floresta enquanto ele corria freneticamente. Corremos até não conseguirmos mais, e Jackson começou a vomitar. Nós três ficamos ali ofegantes, tentando descobrir se estávamos sendo seguidos. Para minha surpresa, não parecia que ninguém nos seguiu. Acho que nunca fiquei tão assustado. Por que alguém faria aquilo? Precisávamos descobrir o que fazer. Jackson queria apenas encontrar a saída da floresta e nunca mais voltar. Mas Chuck não queria deixar todo o seu equipamento de acampamento para trás. Além disso, ele nos lembrou que o fogo ainda estava aceso. Concordei com Chuck que deveríamos pelo menos verificar o local. Afinal, ninguém realmente nos perseguiu. Então havia uma pequena possibilidade de que quem quer que tenha jogado aquela bomba estivesse apenas fazendo uma brincadeira. Chuck era um especialista em navegação e conseguiu realmente refazer nossos passos. Eu podia ver o brilho do fogo enquanto nos aproximávamos silenciosamente. Antes que eu pudesse chegar mais perto, Jackson colocou a mão na minha frente e apontou para algo. Eu forcei meus olhos para distinguir a visão à distância. O que avistei foi provavelmente a coisa mais aterrorizante que já vi. Haviam 3 pessoas sentadas imóveis nas nossas cadeiras como estátuas. Aquele cujo rosto eu conseguia ver parecia sem vida, e sua boca estava aberta. Eu estava com medo de me mover. O que eles estavam fazendo? Pensei, percebendo que eles nem sequer estavam conversando. Isso não era normal. Nós 3 observamos por mais algum tempo antes de decidir recuar. Nos viramos para ir embora. Em questão de segundos, o brilho do fogo desapareceu abruptamente, como se tivesse sido coberto com um manto. Foi assustadoramente rápido. Não ficamos por mais um segundo. Novamente corremos para fora do local, mas desta vez pudemos ouvir passos atrás de nós.
Não paramos desta vez. Corremos para fora da floresta e fomos direto para o carro de Jackson. Por algum milagre, não fomos seguidos para fora da floresta. Nenhum de nós falou durante a volta, cada um perdido em seus pensamentos. No dia seguinte, Chuck insistiu que voltássemos ao local durante o dia para coletar suas coisas. Jackson não queria saber disso, mas concordei em acompanhar ele. Depois de alguma procura, finalmente encontramos o local, que parecia em grande parte intocado. Isso até chegarmos um pouco mais perto e percebermos o cheiro putrefato vindo da tenda de Chuck. Ele a abriu e encontramos um rato muito grande, morto, já em decomposição. Foi nauseante. Entendi o recado e não voltei mais àquela reserva desde então. Quero compartilhar uma experiência que não vivi pessoalmente, mas que ouvi de uma amiga muito próxima da minha família, que trabalhou no antigo hospital psiquiátrico da Clínica San Rafael. Eu conto essa história nas palavras que ela mesma usou quando me relatou. Eu tinha 24 anos quando comecei a trabalhar na clínica e hoje já tenho 72. Antes disso, trabalhava em restaurantes como garçonete e no atendimento ao cliente, sem qualquer experiência prévia em enfermagem ou algo similar. Esse foi meu primeiro contato com esse tipo de trabalho. Cheguei ao hospital por indicação de uma vizinha, pois enfrentava dificuldades financeiras naquela época. Decidi tentar a sorte com o turno noturno como ajudante, que consistia em distribuir medicamentos e verificar o estoque. Não parecia algo complicado. No início, admito que senti certo medo, mas não por motivos paranormais. Meu receio era por causa de alguns pacientes que, devido às suas condições, podiam ser agressivos. Mesmo assim, aceitei o trabalho, pois não estava em posição de recusar uma oportunidade por medo. Meu turno era curto. Começava às 7 da noite e terminava por volta das 11, embora em algumas ocasiões precisasse cobrir outros horários e ficar até 1 da manhã. Nas primeiras semanas, ouvi rumores sobre práticas desumanas no local. Diziam que os pacientes eram tratados como animais selvagens, sem respeito algum pelo fato de serem pessoas doentes. Também havia histórias sobre pacientes sem familiares que desapareciam misteriosamente de uma noite para outra, apenas para não ocupar mais espaço no hospital. Para mim, tudo isso não passava de fofocas, então não dei muita atenção. Mas tudo mudou na terceira semana de trabalho. Em uma noite, precisei passar por um corredor que muitos temiam. Diziam que naquele local as pessoas sentiam-se observadas e que, certa vez, um funcionário pediu demissão após testemunhar algo que nunca conseguiu superar. Não me lembro da hora exata, mas enquanto caminhava pelo corredor para verificar o estoque, algo caiu no chão. Ao me abaixar para pegar, senti claramente uma mão tocando minha cabeça. Olhei em volta, mas não havia ninguém. Levantei-me apressada e de repente senti alguém puxar meu cabelo, seguido de um suspiro frio em meu ouvido. Assustada, deixei tudo e corri para contar a uma colega o que havia acontecido. Ela riu e disse que alguns pacientes costumavam levantar à noite, então eu não deveria me preocupar. Insisti, já alterada, que não havia ninguém por perto quando aconteceu. Minha colega ficou visivelmente incomodada com meu relato, mas ainda assim decidiu me acompanhar até o local. Não encontramos nada e tudo parecia normal. Mais tarde, descobri que outras pessoas haviam tido experiências semelhantes naquele corredor. A partir de então, o medo me impedia de passar por lá, mas eu não podia deixar o emprego. O salário era baixo, mas minhas opções de trabalho eram escassas, então continuei enfrentando meu temor diariamente. Outro episódio marcante ocorreu no fim de um turno, quando uma paciente idosa começou a gritar desesperadamente, o que podia desestabilizar os outros internados. Eu e mais 3 colegas fomos verificar e encontramos a idosa em um estado deplorável, brincando com os próprios dejetos. A cena era perturbadora e difícil de esquecer. Além disso, a idosa falava em um idioma que ninguém reconhecia. Tentamos acalmá-la,
mas foi impossível até que outros funcionários especializados chegaram para contê-la. Depois do turno, um colega me acompanhou para comer algo e aliviar a tensão. Ele comentou que havia rumores de que o hospital realizava exorcismos e que acreditava que a idosa tinha algo além de problemas mentais. Não quis prolongar a conversa e mudei de assunto, seguindo com a rotina da noite. No dia seguinte, enquanto levava meu filho para a escola, ele me fez uma pergunta que me deixou atônita. Mãe, quem é que te acompanha quando você vem me buscar? Segundo ele, um homem muito velho me acompanhava, mas desaparecia quando ele saía para me encontrar. Fiquei preocupada, pensando que talvez algum paciente estivesse fugindo do hospital, então informei meus superiores. Eles, porém, ignoraram a situação, garantindo que isso era impossível. Mesmo chateada pela falta de apoio, voltei ao meu posto de trabalho. Foi então que uma colega se aproximou. Ela sabia o que havia acontecido, sabia do que eu estava reclamando e me contou que era muito comum que coisas assim acontecessem naquele lugar, com os trabalhadores. Ela disse que o que meu filho via não era uma coisa bonita, mas uma alma penada que provavelmente tinha se grudado a mim, e me advertiu que eu precisava ter muito cuidado, que não era algo para se levar na brincadeira. Embora eu saiba que ela estava tentando me ajudar, fiquei muito irritada ao ouvir isso. Pedi que nunca mais dissesse algo assim para mim, e ela apenas se desculpou e foi embora. Algum tempo depois, algo aconteceu que mudou completamente minha forma de ver as coisas, algo que até hoje continua me assombrando. Com muita vergonha, tenho que admitir que até precisei comprar roupas íntimas especiais, porque não conseguia controlar a vontade de ir ao banheiro durante a noite. Naquela época, eu tinha muito o que chamam de paralisia do sono, então acabei indo fazer uma limpeza espiritual com uma amiga do colégio, e até meu filho precisou fazer também. Mas, sem dúvida, a gota d'água que finalmente fez o copo transbordar foi outro acontecimento que me fez enxergar a realidade de maneira diferente. Depois de quase 4 meses de trabalho, com muita dificuldade, consegui me adaptar às condições do lugar. Aprendi a ignorar os barulhos estranhos e as situações desconfortáveis que aconteciam cada vez com mais frequência. Entre as interações com coisas de outro mundo, às vezes eu conversava com uma paciente cuja roupa estava toda rasgada. Nunca consegui ver bem o rosto dela, e agradeço a Deus por isso, já que a escuridão naquela área dificultava distinguir detalhes. Eu só notava que sua pele parecia cheia de crostas, tinha os lábios extremamente ressecados, e sua voz é algo que eu queria esquecer. Na verdade, não consigo nem mesmo pronunciar o nome dela. A primeira grande interação aconteceu certa noite, enquanto fazia meu inventário habitual, e ouvi esse ser atrás de mim. Ela falou comigo, e eu respondi que iria assim que terminasse minhas tarefas, mas quando me virei, ela já não estava mais lá. Me virei para levantar a caixa e ouvi de novo a voz dela me chamando. Quando a segui, vi que ela estava indo em direção ao porão. Eu disse que ela não podia ficar ali e que precisávamos voltar, mas ela me ignorou e abriu uma porta que tinha uma advertência clara para não entrar. Naquele momento, ouvi o que pareciam gritos desesperados, como se alguém estivesse sendo torturado lá dentro, acompanhados de palavrões que mandavam que ficasse em silêncio. Eu estava prestes a me aproximar, quase hipnotizada pelos gritos, quando um trabalhador apareceu de repente. Com um tom firme e um tanto agressivo, ele me mandou sair dali e voltar ao meu posto. Expliquei que uma paciente havia entrado, que eu a havia perdido de vista, então pedi que ele, por favor, verificasse o lugar. No entanto, ele não me ouviu e insistiu novamente que eu saísse. Angustiada pela situação da paciente, me afastei, mas não pude deixar de sentir uma inquietação profunda. Lembrei-me das conversas dos meus colegas e me perguntei se tudo aquilo que parecia apenas fofoca poderia ter um fundo de verdade.
Naquela noite não consegui compartilhar o ocorrido com minhas colegas, porque, por alguma razão, um segurança começou a me seguir discretamente. Mesmo tentando disfarçar, eu percebi seus movimentos, o que só aumentou minha paranoia. No dia seguinte, conversei com uma colega responsável por cuidar dos pacientes, alguém que conhecia todos ali. Dei a descrição da mulher e perguntei se a senhora tinha voltado bem para o quarto dela, e a reação dela foi de total espanto. Ela me olhou com uma expressão assustada e com a voz trêmula, como se estivesse prestes a chorar, disse: "Essa senhora faleceu faz um bom tempo. Não entendo do que você está falando. Você deve estar se confundindo, né?" Minha incredulidade se misturou com o pânico, mas voltei a descrever a senhora, mencionando até o quarto onde a tinha visto, para garantir que falávamos da mesma pessoa. Minha colega rapidamente descartou qualquer dúvida. Era a mesma pessoa, mas ela não poderia ter sido vista porque tinha morrido muitos meses antes. Eu não conseguia acreditar porque não só a tinha visto, mas tinha falado com ela. Apenas uma semana atrás, eu a tinha cumprimentado enquanto ia atender um chamado de um especialista. Como era possível? Eu sei que muitos dizem que isso parece completamente absurdo e não acreditam, mas eu juro que não é minha imaginação, que a vi como uma pessoa real. Depois desse episódio, decidi obviamente pedir demissão. Não queria ter mais contato com aquele lugar, mesmo que alguns colegas tivessem se tornado muito próximos ao longo do tempo. Tomei a decisão de cortar qualquer vínculo com aquele hospital. Até me mudei para longe, já que na minha casa começaram a ocorrer anomalias que prefiro não recordar. Meu filho, por sua vez, não se lembra de nada do que vivemos. Eu contei a ele, mas é como se nunca tivesse acontecido, e no fundo agradeço a Deus por isso. Hoje em dia não tenho medo do paranormal, mas opto por não assistir a filmes de terror, por exemplo. Foi difícil falar sobre isso, mas queria finalmente contar, e foi bom contar a minha experiência real. Olá a todos que me ouvem. Espero que alguém me dê uma explicação, uma resposta lógica que por alguma razão me escapou, algo que me ajude a não sonhar com isso todas as noites, como tenho feito desde que aconteceu. Trabalho na cozinha de um restaurante e tenho a sorte de morar a algumas quadras de lá. Por isso não me preocupo ao sair depois da meia-noite, além de morar em uma área central e bastante tranquila da cidade. O caminho para casa inclusive me agrada, com casas e apartamentos que evocam outra época, de quando esta cidade estava nascendo. Sempre foi meu sonho morar em um lugar assim. Tudo começou em uma dessas noites. Provavelmente já passava da 1 da manhã, pois tivemos um evento. Lembro-me de ter me despedido dos meus colegas quando eles se preparavam para pegar o transporte para casa e me senti novamente sortudo por apenas ter que caminhar. Mas assim que saí da avenida principal e entrei na minha rua, uma sensação de ameaça surgiu. Definitivamente senti como se algo estivesse prestes a acontecer comigo, e naquele momento tinha certeza de que na escuridão daquela rua tranquila e escura, alguém estava me esperando. Pensei em pegar um táxi, mas era absurdo fazer isso para caminhar apenas algumas quadras, então decidi continuar. Tentei me convencer de que nada iria acontecer, que era minha imaginação, um ataque de ansiedade. Como em todas as noites, a rua estava completamente deserta, mas desta vez, isso não me tranquilizava. Constantemente eu olhava para trás e cuidava das minhas costas. Lembro-me de que, em um desses momentos de dúvida, quando me virei novamente para olhar em frente, percebi que tipo uma sombra se escondia atrás da entrada de um prédio. Desci da calçada para andar pela rua e tentar me afastar dali, mas depois de alguns passos percebi que era apenas um gato, muito peludo, sentado em um canteiro com escadas ao lado da porta. Sua cabeça estava quase à altura do meu peito. Fiquei mais tranquilo e voltei para a calçada. Passei na frente dele e o encarei diretamente.
O animal sustentou meu olhar sem se mexer e eu continuei caminhando. Ele era enorme, um animal verdadeiramente lindo. Então ouvi meu nome vindo de trás, de uma voz profunda que, por alguma razão, me causou arrepios. Essas palavras me provocaram medo, mas também muita raiva. Me virei para ver quem diabos estava brincando comigo, achando que era algum colega de trabalho que havia me seguido. Mas ao olhar, não havia ninguém, apenas aquele gato na rua. Não sei como explicar, mas quando me virei novamente ele parecia muito maior. Agora era no mínimo do tamanho de um cachorro e me olhava fixamente. Seus olhos, só de lembrar fico aterrorizado. Eles eram completamente humanos, no rosto de um gato, mas inteiramente humanos. Comecei a correr e correr até chegar em casa. O porteiro do prédio me perguntou se estava tudo bem, e eu disse que sim, e entrei correndo para o meu apartamento. De repente estava muito cansado. Queria tomar banho para me acalmar, mas por alguma razão, assim que toquei a cama, adormeci profundamente. Momentos depois fui acordado pelo telefone. Era uma grande amiga minha que eu não via há meses, apesar de morar perto. Ela estava chorando e perguntou se eu estava bem. Respondi que sim e perguntei o que havia acontecido. Ela apenas disse que queria saber se eu podia ir até a casa dela. Disse que sim e em 5 minutos eu já estava lá. Ela estava muito mal. Parecia estar tendo um ataque de pânico. A acalmei e depois de um tempo ela conseguiu me explicar que tinha tido o sonho mais vívido da vida dela. Parecia completamente real e nesse sonho eu morria de uma forma horrível. Ela não quis me dizer como, nem dar detalhes, mas estava muito abalada porque tinha certeza de que acabara de me ver morrer. Dormimos juntos, como fazíamos na adolescência, e me lembrei do porquê eu a amava tanto. Mudávamos de amigos, de parceiros, de tudo, mas no fim sempre sabíamos que tínhamos um ao outro. Às 5 da manhã meu despertador tocou e corri para casa para tomar banho e me preparar para o trabalho. Quando cheguei, o porteiro novamente me perguntou se estava tudo bem, mas dessa vez parecia muito preocupado. Vieram te procurar assim que você saiu, disse ele. Quem? Perguntei. Não consegui ver o rosto. Ele apenas tocou a campainha e disse que vinha por você, pedindo para deixá-lo entrar. Eu disse que você tinha saído e ele perguntou para onde você tinha ido. Dei uma direção contrária à que vi você ir, porque ele não me passou confiança. Era uma sensação muito estranha tê-lo aqui, disse o porteiro. Naquela tarde me mostraram as gravações da câmera da porta e não se via nada além de um homem de preto. Não tenho ideia de quem era, por que estava ali, nem por que veio me procurar. Quando compartilhei isso com pessoas de confiança, me disseram que provavelmente alguém me seguiu, que na escuridão alguém quis me fazer mal por algum motivo e que, confuso naquela noite, eu acabei vendo apenas o gato. Talvez eu possa acreditar nisso, mas nada explica o sonho da minha amiga, essa coincidência. E nada explica definitivamente aquele olhar horrível, aquele olhar humano do animal. Talvez tudo seja coincidência e não tenha nada de paranormal nisso. Eu sei, mas ainda me custa não ver aqueles olhos toda noite ao fechar os meus. Minha mãe diz que quando eu era criança eu via fantasmas. Ela conta que eu sempre tive contato com meu avô, por exemplo, e que eu passava mensagens dele para os meus tios, resolvendo assuntos pendentes por meio de mim. A verdade é que eu não me lembro disso. Dizem que aconteceu quando eu tinha 2 ou 3 anos, quando eu mal falava direito. Não me recordo, mas isso sempre me fez acreditar. Me fez ter certeza de que existe algo mais, algo que não podemos ver nem compreender. Bom, moro na cidade do México, um lugar que serve de cenário para muitas histórias. Na época em que essa história se passa, eu peguei Covid. Fiquei muito mal, com febre alta. Como moro sozinho com meu cachorro, foi difícil para mim. Ele tem muita energia e precisava correr todos os dias, então comecei a levá-lo para o parque às 2 da manhã. Eu colocava o despertador e o levava, mesmo que fosse por alguns minutos,
nesse horário em que não havia risco de contagiar ninguém. O parque é o Rio de Janeiro, famoso por ter em frente a conhecida Casa das Bruxas. Eram dias e noites de muita ansiedade, dor no corpo e fraqueza. Dias em que eu não tinha certeza do que estava vendo, pois sei que cheguei a ter alucinações. Em uma dessas madrugadas, durante a semana, o silêncio era absoluto. Por causa da quarentena, ninguém saía de casa, muito menos àquela hora. Chegamos ao parque e joguei a bola para o meu cachorro, como sempre, para que ele começasse a se cansar. Mas dessa vez, ele não correu atrás dela. Deu apenas alguns passos na direção da bola e parou de repente. Colocou o rabo entre as pernas e correu para se esconder atrás de mim. Eu havia lançado a bola para a escuridão entre as árvores e não via nada que pudesse tê-lo assustado tanto. Foi então que, no meio da escuridão, vi sair mãos, apenas mãos, que pareciam surgir do nada. Logo depois, uma mulher deu alguns passos em nossa direção e percebi que não a tinha visto antes porque ela usava um vestido completamente preto. Era uma mulher, não um fantasma ou algo assim. Ou pelo menos ela não parecia como eu imaginava que seria um espírito. Meu cachorro estava apavorado e eu decidi que era melhor voltar para casa. Não tinha energia nem disposição para lidar com uma louca na rua. Quando começamos a caminhar de volta, meu cachorro olhou para trás de repente e começou a choramingar, como se estivesse com medo ou sendo machucado. Eu me virei, e para mim foi óbvio que eu estava alucinando. Vi a mulher correndo em minha direção, mas seu rosto não aparecia, como se não tivesse um. Ela vinha a toda velocidade, e não parecia estar correndo como uma pessoa normal. Parecia um fantoche, movendo-se de forma errada, como se alguém estivesse tentando controlá-la. Seus pés não tocavam o chão. Juro, ela flutuava cerca de 20 centímetros acima do solo. Fechei os olhos com força. Sabia que algo estava me assustando e assustando meu cachorro, mas também sabia que meu cérebro poderia estar me pregando peças. Cruzei a rua para sair do parque e me afastar do que quer que estivesse vindo. Quando o fiz, uma luz forte me cegou. Um carro vinha em direção ao parque. Corri o máximo que meu corpo permitia e o carro freou bruscamente ao meu lado, depois deu marcha a ré pela rua inteira, no sentido contrário. Nesse momento entendi que algo estava atrás de mim. Algo que fez o motorista decidir ir embora, mesmo dentro de um carro. Meu cachorro ficou tão assustado que escapou da minha mão e correu. Nesse momento, minha preocupação foi só com ele. Saí correndo pela Avenida Álvaro Obregón, seguindo o caminho que ele havia tomado. O encontrei várias quadras depois, espiando de uma esquina, como se estivesse me esperando, mas ainda cheio de medo. Exausto e com febre, mal me lembro de como cheguei em casa, mas sei que meu cachorro ficou muito mais tranquilo. Não sei o que realmente vi, mas de alguma forma sinto que sobrevivi ao meu encontro com algo que vai além da nossa compreensão.